Recomendações sobre as formas de contratações emergenciais. Esse é o tema da entrevista da semana com o procurador do Banco Central e professor de Direito Administrativo João Marcelo Magalhães. O especialista em licitações e contratos vai explicar as principais regras que os gestores públicos precisam seguir. Procurador João Marcelo, seja bem-vindo ao Acontece TV. Quais são as principais regras que os gestores públicos devem cumprir nas contratações emergenciais relacionadas com a pandemia? Olá a todos, agradecendo o convite por poder participar aqui desse programa de entrevista do Tribunal de Contas. O primeiro princípio é a qualidade, a se cercar de informações. Né? E nesse se cercar de informações, ele deve adotar muito a questão da cooperação entre órgãos. A gente está vendo aí situações onde há uma disparidade imensa de preços, por exemplo, de insumos de saúde, de respiradores entre um órgão e outro, às vezes entre uma prefeitura e um governo de estado. Mas essas situações, elas podem se dar, pode ser uma falha na pesquisa do preço, mas elas podem ser, no mais das vezes, situações de escassez do produto, onde esse produto está com um preço incerto, principalmente respiradores. Existe um mundo todo, um planeta inteiro demandando um determinado insumo e a escassez é muito grave. Mas a cooperação entre gestores, a conversa entre gestores, o compartilhamento de boas práticas, de bons procedimentos de pesquisa. Olha, como foi que você fez essa pesquisa e alcançou esse preço? Eu consultei uma lista de preço oficial, um site especializado. Esse compartilhamento de informações é muito importante para dar segurança ao gestor. Né? Outra questão de que o gestor deve se cercar, além das informações e desse compartilhamento de preço, é da ajuda sempre valiosa do seu jurídico. Qualquer dúvida passar anteriormente para o seu jurídico. Então, na verdade, esse cercar de informações de boas práticas e do jurídico, a gente pode resumir isso numa questão de buscar a segurança do processo. Então, o gestor deve buscar a segurança e a integridade do seu processo. Com informações, com práticas boas, adequadas de outros órgãos públicos e com sempre o apoio do seu jurídico. Importante um jurídico treinado, capacitado, uma comissão de licitação periodicamente treinada. Né? Então, essa segurança na integridade do processo é fundamental. E quanto ao papel da transparência pública? É a transparência. Transparência, passar a população, deixar a população informada do que está acontecendo, ainda que isso obrigue a informar das suas dificuldades, a dificuldade de coletar preço. A população precisa saber de que há uma carência de determinadas informações ou de que há uma carência de determinado produto. Né? E também das medidas corretivas. É importante que o portal da transparência de cada órgão tenha as suas medidas corretivas. Olha, fizemos essa contratação, não recebemos, mas aqui já iniciamos o processo de ressarcimento, iniciamos o processo punitivo, iniciamos o processo administrativo de que vai aplicar a sanção, e já iniciamos um procedimento de punição dessa empresa. Tudo isso a população deve estar ciente. O portal de transparência do órgão deve estar alimentado periodicamente com os andamentos das contratações mais importantes para o combate à pandemia. Então, a segurança do processo e a transparência aos cidadãos são, nesse momento, armas valiosas para o gestor passar com menos susto, com menos risco dessa fase de pandemia. João Marcelo, o que é o pagamento antecipado e como pode ser realizado? E a MP 961 é uma lei, é um regime de emergência geral para as contratações do ano de 2020 até 30 de dezembro de 2020. Ela se aplica às contratações em geral. É lógico que o fundamento dela, o objetivo dela é auxiliar nas contratações para o combate à pandemia. O gestor deve ter em mente que o pagamento antecipado ele é, em determinadas situações, apropriado ao combate da pandemia. E o pagamento antecipado é que você pode já liberar os recursos financeiros antes de receber o objeto contratado. Mas, para isso, a lei entende que só é possível na motivação e o pagamento antecipado, não é porque há a previsão legal que você deixa de motivar, você tem que motivar, né, porque é um dispêndio de recursos públicos, você deve motivar a razão pela qual você está adotando o pagamento antecipado. E na MP 961, o pagamento antecipado é no caso de que você ou seja a única condição de contratação do determinado insumo ou garanta um preço melhor de iniciação. Mas aí você precisa ter alguns requisitos e tem algumas cautelas. Os requisitos são que você preveja no edital o pagamento antecipado, mas também preveja o processo de ressarcimento no caso de não recebimento. Então, o contrato diz que você vai receber em 10 dias, pagou hoje, em 10 dias não recebe.
Nesse momento, o contrato já tem que prever que, no caso de pagamento antecipado e não recebimento do objeto, se iniciará o procedimento de ressarcimento e ou aplicação de sanções. Muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques da semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo realiza live sobre os desafios do controle em tempo de pandemia.